Olá a todos, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Lada Filatova e esta é uma nova entrevista no nosso canal UATV Português, onde nós criamos pontos entre a Ucrânia e os países lusófonos. E hoje nós vamos conversar sobre o espaço informacional, que faz parte do cotidiano de todos nós, mas que, além da conveniência, também traz desafios, especialmente à luz da guerra moderna. Hoje está aqui comigo o Fabrício Vitorino, especialista em jornalismo, educação midiática, tecnologia, relações internacionais com foco na Ucrânia e na Rússia, e que, além disso, também está fazendo pesquisas sobre a relação entre a soberania e o controle da informação. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, Lada. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por ter achado tempo para esta conversa. Eu gostaria de iniciar a entrevista perguntando sobre a sua jornada acadêmica. Você estudou a cultura e a literatura russas, você viajou para a Rússia, mas como que surgiu o seu interesse pela Ucrânia? Poderia contar um pouco como você desenvolveu os seus interesses acadêmicos? É curioso porque tudo começa com a literatura, né? E nos anos 90, tudo que a gente entende hoje como literatura russa, na verdade, não é só literatura russa, né? Então, ela envolve uma série de outras literaturas, uma série de outras culturas. Então, como você falou, eu viajei bastante para a Rússia, também viajei para praticamente todos os países do leste europeu. Eh, e aí, vale lembrar que eu gosto de pensar que meu interesse não migrou da Rússia para a Ucrânia, né? Meu interesse se expandiu, assim como o de muitos outros estudiosos, né, do espaço, que a gente gosta de falar pós-soviético, mas na verdade talvez não seja o melhor termo. Então, quando a gente estuda essa região com algum grau de seriedade, né, com algum grau de propriedade, pensando na linha do tempo, a gente descobre, majoritariamente hoje, né, agora fundamentalmente hoje, que a literatura russa sempre foi uma etiqueta, né, que apagou outras identidades, né, a identidade ucraniana, a identidade de Belarus, a caucasiana, a báltica, a centro-asiática, até mesmo a do leste europeu, a polonesa. Então, era um grande rótulo, a gente enxergava tudo, mais ou menos como literatura latino-americana, né, ela engloba uma série de literaturas, com a diferença que no grau da literatura russa envolve um uma uma etiqueta colonialista muito forte, né. No Brasil começa tudo com Boris Schneiderman, né, que era ucraniano, da região de Odessa e trouxe Dostoiévski, Tolstói para o Brasil, e ele próprio reconheceu em um dos seus livros, né, Os Escombros e o Mito, que a formação soviética invisibilizava o ucraniano, né, e é quase uma meia-culpa ali involuntária desse apagamento, né. Então, se a gente for olhar para autores canonizados como russos, claro que a gente vai enxergar um mosaico completo, né, Gogol, ucraniano de Poltava, Isaac Babel, judeu de Odessa, Anna Arbatova, que é do sul, até mesmo Bulgakov, russo, nascido em Kiev, que negava a sua identidade ucraniana. Eh, é tudo muito conectado, mas ao mesmo tempo existe uma identidade ucraniana que os especialistas até os anos 90, até os anos 2000 não enxergavam. Então, eu gosto de pensar que eu não troquei um país pelo outro, né, eu apenas coloquei o mapa real agora na pra jogo, né. Uhum. A propósito, eu nasci em Poltava, e Gogol, como era da minha região, escreveu também seus livros sobre a cultura ucraniana, e é triste ver como ele é apropriado, como ele é feito, um escritor russo. Mas, eu sei que desde o início da invasão em larga escala, vários, jornalistas brasileiros visitaram a Ucrânia para ver o nosso país com seus próprios olhos, formar esta imagem da sua própria experiência e conversar com os ucranianos. Na sua opinião, qual imagem, está agora predominante na mídia brasileira? E essa imagem mudou desde o início da guerra ou não? Sem dúvida nenhuma mudou, né, e claro, você sabe melhor que todo mundo, né, a gente divide a guerra ali em 2 momentos, né, majoritariamente aquela de 2022. Entre 2014 e 2022, de fato não mudou muito, porque foi uma década muito favorável para a Rússia, né, com Olimpíadas, com Copa do Mundo, com Fórmula 1, então não mudou muito, mas depois da invasão em larga escala de 2022 mudou demais, né, porque a Ucrânia sempre foi vista como uma ex-república soviética,
como parte da Rússia, associada majoritariamente a revoluções, a Chernobyl. Então isso é resultado, Lada, de um grande processo de décadas de apagamento soviético e do baixo investimento brasileiro na cobertura internacional, claro, né, não vou negar isso. Mas, com a invasão em larga escala, né, acontece um boom, né, uma explosão de visibilidade que é enquadrada nesse eixo Rússia-OTAN, né, a Ucrânia fica mais ou menos no meio desse eixo. E a Ucrânia era vista como um palco, né, muito mais do que como um agente, isso é muito muito cruel, né, a Ucrânia ser vista como um palco no eixo Rússia-OTAN, muito mais do que com a gente. Então essas narrativas de guerra por procuração, né, de expansão da OTAN, de questões de fronteira, acabaram dominando o noticiário e falou-se muito pouco da Ucrânia enquanto agente, enquanto um celeiro cultural muito rico, enquanto um grande palco histórico, enquanto um grande palco de inovação, que é algo que a gente está descobrindo agora, enquanto um país muito, muito propenso a ideais democráticos, né? A primeira democracia da Europa é tida como nascida na Ucrânia, como palco de resistência. Então a Ucrânia acaba sendo muito distorcida porque está entre dois gigantes, vamos colocar dessa forma, né? E ela fica marcada por culturas, né, por ideias de como é irrelevante nas negociações, né? Há uma culpa compartilhada ou é um conflito inevitável. Isso tudo é mentira, porque não condiz com a realidade. Então existe um problema estrutural que é a mídia brasileira continua dependente de agências estrangeiras, né? Isso significa que a forma como nós vemos a Ucrânia hoje ainda é um pouco do espelho de como Londres, Berlim ou Washington enxergam. Então, num território conflagrado, numa guerra que está acontecendo, é muito pouco provável que o Brasil vai destacar correspondente para essa localização, mas a imagem está mudando, sobretudo no último ano, né, quando houve aí uma reorganização da embaixada ucraniana no Brasil. Então houve uma confluência, né, e eu gosto de pensar que essa confluência ela é uma confluência legalista, onde o Brasil acorda, a sociedade brasileira acorda, a imprensa brasileira acorda, para trazer à tona essa perspectiva legalista de que há um ator que cometeu um crime, que comete crimes dia a dia, que há um ator que tem agência, que tem propriedade, que tem soberania, e existe um contexto ocidental que está tentando, né, que vive tentando, que vem tentando nos últimos dois anos, majoritariamente, né, encerrar esse conflito, preservando a legalidade. Então é muito complexo como a Ucrânia passou a ser visto e há um grande trabalho para que ela passe a ser vista como um agente, né, como uma entidade que tem direito à soberania. Sim. E você também visitou a Ucrânia em outubro deste ano, mas também antes disso. Que imagem você formou para si mesmo? Talvez uma imagem pessoal, não a imagem que um pesquisador tem, mas como uma pessoa que conversou com os ucranianos comuns e com colegas também. É muito curioso, porque eu tenho aí mais de 20 anos estudando essa região, né, a cultura, a literatura, às vezes as línguas, né, cruzando informações, mas sempre de uma perspectiva cultural. Então, esse ano eu ingressei no doutorado e começo a adquirir outras camadas, né, da ciência política, da ciência das relações internacionais. E eu tinha, de fato, uma percepção de que eu compreendia o que acontece na Ucrânia hoje. E acho que bastaram 2 dias para que eu percebesse que não compreendia, né. Então, no meu segundo dia em Lviv, né, diante de um ataque, em absoluta larga escala por parte da Rússia, em Lviv, né, quase na Polônia, então eu percebi que de fato eu entendia muito pouco, quase nada do que acontece num país em guerra, num país que resiste há 3 anos, né. E as perspectivas que eu tinha culturais, elas se mantiveram, se aprofundaram, eu pude, participar do Lviv Book Forum, e foi muito importante ver como a cultura floresce, ver as pessoas conversando, ouvir, eh, as dúvidas, né, as angústias, ler livros, ver, a TV. Então, tudo isso agrega muitas camadas, né, culturais, percepções, de outras pessoas, né, da imprensa. Isso agrega demais, né, uma grande colcha de impressões, e fundamentos teóricos também, né, fundamentos, práticos do dia a dia. Mas o que me marca mais, Lada, não é destruição física, né, tudo aquilo que a gente vê que foi destruído, que vem sendo destruído,
mas essa consistência institucional que a Ucrânia mantém, a despeito dos ataques, a despeito da desmoralização que acontece no cenário internacional, a despeito da dificuldade financeira, né? Então a transparência, a sociedade civil é organizada de forma horizontal, como pouco se vê no mundo. A imprensa é ativa, a sociedade civil é engajada, o voluntariado. Então é uma identidade nacional é, que ela não está em construção agora, ela já vem sendo construída desde 91 e, na verdade, vem sendo construída há séculos, né? Há 2, 3 séculos. Então, a minha percepção pessoal é de um país que reivindica assim, o futuro, né? E isso diz muito sobre o que está sendo defendido diariamente, hora a hora, na Ucrânia. Então, ter ido aqui, a Lviv, a Odessa, me mostrou um país que não cabe nesses estereótipos todos, né? Essa combinação de fatores, né, institucionalidade que funciona, sociedade civil, cultura urbana vibrante, um senso cívico compartilhado, mesmo com todas as dificuldades de corrupção, dificuldades econômicas, a guerra, lá para mim, ficou como um pano de fundo, né? Ela não é o conteúdo principal, né? E o pano de fundo para uma sociedade tá, que insiste em resistir, que insiste em existir, né? E a Ucrânia não é interessante exatamente por causa da guerra, né? A guerra ela se torna aqui um pedaço dessa identidade. A guerra é que se torna inteligível, né, quando você entende a Ucrânia, quando você passa, alguns dias aí. E de fato, assim, eu acho que para os especialistas, para os jornalistas, para os estudiosos de ciência política, para os comentadores de internet, se você não foi, fica muito difícil entender o que está acontecendo na Ucrânia. Sim, houve uma escritora ucraniana que falou que é impossível traduzir emoções e a experiência emocional. Então, é realmente assim. Eu tentei como tradutora. Ahm, então, quando você voltou para o Brasil, depois da sua viagem, você provavelmente conversou com alguns compatriotas sobre a sua experiência, sobre as suas impressões. Que opiniões você ouviu ao retorno do que você falou? Ah, Na sua opinião, tem a compreensão entre os brasileiros da situação real? Ou tem algo que os brasileiros não entendem sobre os ucranianos? E também falando das suas conversas com os ucranianos, tem algo que nós, os ucranianos, não entendemos sobre os brasileiros? Olha, tem. Eu até comentei numa conversa com a Hannah Shelles, né, com alguns especialistas, alguns super especialistas ucranianos, que Brasil e Ucrânia precisam ser apresentados. Nós não nos conhecemos, né? O nosso acordo de liberação de visto ali é de 2011, se eu não estou enganado, mas o intercâmbio foi muito pouco. Tivemos um comecinho de um programa de cooperação na área espacial, mas Brasil e Ucrânia não se conhecem. Temos aqui uma grande colônia ucraniana, né, que ela é muito fragmentada, mas é um número significativo. Mas são dois países que não se conhecem. A Ucrânia é um país novo, né, sob todos os aspectos, né? Eh, e esse é a questão que mais impacta na conversa com brasileiros, né, sobre a Ucrânia. A visão ainda é aquela de que é um pedaço da Rússia, não se tem noção nem do tamanho da Ucrânia, como o maior país europeu, né, como celeiro, né, da região. Então não se sabe mais ou menos, não se consegue estimar a importância, o tamanho, a relevância da Ucrânia para a Europa, para o mundo ocidental, para o espaço pós-soviético, o que quer que seja isso. Então é um Estado diverso, é um Estado com identidade política própria, consolidada, que vem disputando essa soberania há séculos. É, e subestima-se muito a sociedade civil ucraniana, e acho que isso seria muito importante que o Brasil pudesse descobrir como a sociedade civil passou a se organizar desde a Revolução Laranja, depois da Revolução Maidan, né, e depois da invasão em larga escala. A Ucrânia opera muito pela base, né, com ONGs, com voluntários, com redes locais. Isso confunde muito quem está acostumado a pensar em termos de um Estado forte, né? Eh, Isso é algo que o Brasil não conhece. Eu diria, eu ouso dizer que o Ocidente não conhece lá, é algo que é muito difícil, transmitir, né, é muito difícil ensinar, né. E aí, eu acho que da parte dos ucranianos sobre o que não se conhece sobre o Brasil, afinal, a gente não foi apresentado, né, são países que são ilustres desconhecidos, né, não se tem noção da história diplomática do Brasil.
Isso fica muito claro quando a Ucrânia, da conversa mais prosaica no dia a dia, até o mais alto nível político ou acadêmico, quando há essa cobrança eh, pela intervenção do Brasil, pela, pela, pela tomada de uma posição por parte do Brasil que vá, né, contra a nossa tradição diplomática, que é uma tradição que se baseia na autonomia, no legalismo, na mediação. O Brasil não costuma escolher lados em conflitos, né? O Brasil costuma criar pontes, é um povo com essa tradição, né? E enxergar o Brasil como um bloco homogêneo também é um erro, né? A esquerda e a direita brasileiras têm leituras completamente diferentes de Rússia e de Ucrânia, embora se encontrem na questão da invasão em larga escala, né? Então, ver o Brasil como algo contraditório, como algo pró-Rússia, eh, é algo que precisa ser reconstruído do lado ucraniano, mas também demanda um esforço muito grande do Brasil, né? Eu acho que são esses dois pontos que valem ser ressaltados sobre os dois povos, né? Mas é isso, Lado, acho que os países precisam sentar, dizer muito prazer, eu sou o Brasil, eu sou a Ucrânia. Você mencionou a história da diplomacia brasileira e essa posição neutra de mediação, mas na guerra moderna, a guerra moderna não é travada só no campo de batalha, mas também no espaço informacional. E nesse sentido, você acha que o Brasil está envolvido? Não, o Brasil, sobretudo no campo informacional, lá do Brasil é um campo de batalha. O Brasil tem agência, o Brasil tem regulação, tem um ecossistema informacional vivo, vibrante, um dos maiores do mundo, invariavelmente o segundo maior mercado para todas as empresas que operam no campo da informação. Mas veja, existem atores que estão atuando nesse campo não há anos, não há meses, mas há décadas, porque isso muitas vezes se torna uma estratégia estatal, né? Porque os países às vezes não conseguem travar a guerra no campo de batalha, com tanques, né, com aviões, né, com armas, também não conseguem travar a batalha no campo do soft power, né, com cultura, né, com informação, com artes, com literatura, que também não conseguem lá travar essa guerra no campo da economia. Porque não são grandes produtores, não são grandes exportadores, não são grandes polos de nenhuma tecnologia. Então, quando a gente fala de alguns estados, o que sobra para esses estados é de fato travar essa guerra no campo da informação, que é onde eles conseguem ter alguma chance de prosperar. E o Brasil, como um dos maiores mercados do planeta, como uma das 10 maiores economias do planeta, sem dúvida nenhuma, é um campo de batalha muito importante. Porém, a capacidade de agência, de interferência do Brasil no cenário internacional, ele ainda é limitado, né? O Brasil é uma potência regional, não é lida como uma liderança global, né? Então sempre prioriza-se, né, o Ocidente, vamos colocar bem claramente a União Europeia, os Estados Unidos, a Austrália, a China, o Japão. Então esses são os principais players, né? Mas nesse segundo palco o Brasil de fato é um grande campo de batalha, mas essa batalha está muito longe de ter um vencedor. A Ucrânia, apesar de não estar entre aqueles 10 mercados mundiais que você mencionou, também enfrenta batalhas no campo informacional e por isso foram criados órgãos que alguns deles surgiram das iniciativas civis para combater fakes, para combater desinformação. Nós temos órgãos governamentais, como o Centro de Combate à Desinformação, Centro da Comunicação Estratégica, e algumas organizações civis, como o Ukraine Crisis Media Center, que analisam o espaço informacional, desmascaram fakes. No Brasil, existe algo similar? Existem alguns órgãos que são responsáveis por isso ou algumas associações de jornalistas que fazem isso? Aliás, aproveita, deixa para mandar uma saudação especial a todos esses que você falou, que me receberam muito bem na minha estadia na Ucrânia. Conversei com alguns dos dirigentes, os principais atores dessas organizações na Ucrânia. Então vale muito louvá-las, né, exaltá-las. Como eu falei ali um pouco antes, né, essa organização horizontal da sociedade ucraniana, né, muito do povo para cima,
ela é um pouco diferente no Brasil. Então, o Brasil é uma democracia muito consolidada, então o nosso arcabouço legal, a nossa Constituição, ela é sólida. Sobrevivemos a uma tentativa de golpe no ano passado, né? Sobrevivemos a algumas tentativas de dilapidação, né, da nossa democracia nos últimos anos, e por conta disso a gente entende que a nossa democracia lá é muito sólida. Não sofremos as ameaças que a Ucrânia sofre, as pressões externas, né, as potências colonizadoras entendem que o Brasil já é um país soberano. Então, todo esse contexto faz com que a nossa capacidade de ação, a nossa necessidade de ação seja um pouco diferente daquela da Ucrânia, que é majoritariamente horizontal. Então, no Brasil não tem um órgão equivalente ao Centro de Combate à Desinformação, como na Ucrânia. Mas o Brasil tem agências independentes, e aqui eu vou fazer um grande salve, né, mandar um grande reconhecimento a agências como a Lupa, né, com quem eu tenho o prazer de trabalhar invariavelmente, né, como agência aos fatos, aos núcleos de fact-checking, aos núcleos das universidades, que fazem um trabalho fenomenal no nível granular, nas cidades, nas entidades, nos estados, no nível nacional, como a própria Lupa, aos fatos. E essas agências são importantíssimas, né, para a manutenção da democracia, para a manutenção do equilíbrio no campo informacional. O Tribunal Superior Eleitoral, que ganhou um protagonismo enorme nas últimas eleições, né, por conta do papel regulatório que ele assumiu, né, e as equipes dentro das redações, né, de jornais do Brasil, que também fazem um excelente trabalho, fazem verificações, escrutinam fatos, trazem à tona as mazelas do poder, desmascaram escândalos de corrupção, violações à lei. Então, o Brasil não tem uma política nacional de integridade no espaço informacional, né? Isso, claro, deixa o nosso ambiente um pouco vulnerável, não só tipos de propaganda estatal, mas é qualquer ator que possa tentar explorar nossas fraturas, né, de políticas internas. Mas nós operamos de forma descentralizada. Essa operação ela é extremamente eficaz, com resultados comprovados, né, vide a tentativa de golpe no ano passado, mas talvez não tenha a velocidade que se espera, nem a coordenação sistêmica. Mas ainda assim é um dos ambientes de balanço, com pesos e contrapesos na informação digital, talvez de referência mundial, né? Acho que isso vale ser ressaltado. Você mencionou o golpe e eu li há pouco tempo que no contexto deste golpe houve um caso quando a Telegram foi proibido por algum tempo no Brasil. E então gostaria de perguntar, é possível manter como é possível manter o equilíbrio entre a liberdade da expressão e a proteção do espaço informativo nacional? É uma excelente pergunta, porque talvez esse seja o maior dilema, não só da democracia brasileira, mas das democracias no mundo, né? Visto que isso não é um dilema para aqueles países que não adotam os princípios democráticos, né? Isso não é um problema em Belarus, por exemplo. Mas no Brasil e nos países, né, que adotam esses princípios, sem dúvida nenhuma, é o maior dos dilemas. O primeiro deles é o legalismo, e eu volto para a tecla do legalismo. Uma empresa como o Telegram, que opera no Brasil, ela não pode se abster de cumprir a legislação brasileira. Não pode se abster de agir em transparência, em conformidade com a nossa lei, de oferecer uma rastreabilidade mínima para a aferição de eventuais crimes que possam ser coordenados naquela plataforma, não para o conteúdo, mas para o comportamento. E é inaceitável que plataformas como o Telegram, que se lembrou muito bem, mas outras redes sociais já foram banidas e bloqueadas no Brasil, que elas ajam na contramão da educação midiática, que é a base estrutural do comportamento digital. Então, a gente já tem critério jurídico claro para definir quando algo é ilegal. Discursos de ódio, incitação à violência, ataques contra instituições democráticas. O Brasil não precisa inventar nada de novo. O que falta é adaptar esses princípios ao ambiente digital sem cair na censura e sem cair no que a gente fala que é um laissez-faire, né? Deixa rolar, deixa acontecer absoluto, né? A falta completa de regras. No inglês é o accountability, né? A responsabilização, né? Então, remover um post falso sobre vacina não é censura, é saúde pública. Mas proibir crítica ao governo é censura.
E o Brasil não faz isso. A diferença está no critério, né? Eles já existem no nosso ordenamento jurídico. O STF é claro, né? Estruturas coordenadas de manipulação são ilícitas. Inexistência de representação de empresas que operam no Brasil, né, que não vão responder a esse accountability, isso é ilegal. Então, o TSE definiu muito claramente a fraude eleitoral digital como crime. O Marco Civil da nossa internet estabelece responsabilidade mediante ordem judicial. Temos a lei de IA em debate. Então, é muito importante entender que o Brasil não censura. O Brasil trabalha com regulação das redes, né, num nível de rastreabilidade, de transparência, de educação, de prevenção, né? Mas o que existe, por exemplo, em comparação com a Rússia, uma censura completa e absoluta, censura no sentido de punição, crime e castigo, inexiste no Brasil, né? A nossa liberdade de expressão, ela é muito consolidada, desde que atenda a esses critérios mínimos de responsabilização. Então, o Telegram tem que ter um escritório aqui, tem que ser capaz de cumprir a nossa legislação. De mesma forma como o X, que também foi envolvido num caso judicial. Exatamente. Pode operar aqui, só vamos lucrar no Brasil, só vamos explorar os dados da população brasileira. Tem que ter responsabilização e tem que agir aqui com responsabilidade. Fabrício, você também falou dos atores estrangeiros que têm estratégias informacionais e usam o espaço informacional de outros países. Falando do espaço informacional do Brasil, você já reparou em alguma campanha de desinformação contra a Ucrânia no espaço informacional do Brasil que ou teve êxito ou fracassou? Eu vou lembrar uma que pouca gente vai lembrar, né? Ainda na época da Maidan, né? O Brasil vivia também um momento muito complicado de protestos, e houve aqui alguns grupos que pregavam a ucranização do Brasil. Então começou -se a misturar bandeiras da Ucrânia, né? A preta e vermelha, né? O trizube com símbolos extremistas, personalidades da história. Então, essas campanhas deliberadas para associar símbolos da Ucrânia, que vivia uma revolução, o Maidan, com o momento político do Brasil, uma polarização, início de polarização esquerda-direita, que culminou no impeachment da então presidente Dilma. Então, houve uma associação gradual, não sistemática, mas uma associação contextual dos símbolos ucranianos, né, da democracia ucraniana, com históricos extremistas. Isso em 2014. Por conta disso, né, e olha, em 2014, tudo isso foi construído majoritariamente, né, de uma forma que nós percebêssemos a Ucrânia como um país que não tem agência, que não tem soberania e que era controlado por grupos extremistas. 2014, 11 anos depois, hoje essa imagem ainda é muito presente no Brasil. Olha, é um país controlado por extremistas. Isso não começou em 2022. Essa campanha não começou sequer em 2014, mas ela foi exacerbada com Ucraniza Brasil, Brasil revoluciona, vamos promover uma revolução, ou então misturar isso com extremistas, né? As guerrilhas, os grupos, né? Essa campanha de 2014 ela foi muito exitosa no sentido de trazer aquelas ideias soviéticas dos anos 50, de demonizar, de associar o nacionalismo ucraniano a práticas extremistas. Essas práticas soviéticas, claro, sucederam no tempo soviético, mas elas foram ressuscitadas na década de 2010 e elas perduram até hoje. Então, é um caso muito interessante onde a Ucrânia foi colocada num framework, numa moldura, né, de um país que não tem o direito de lutar pela sua independência, de que não tem direito de ser patriota, de que não tem direito de ser nacionalista. Tudo que é nacionalista da Ucrânia está associado a algo muito ruim, né? Isso não começou na nossa televisão, não começou no X, não começou no Facebook. Sabemos muito bem quais foram os atores que promoveram isso, né, que espalharam essa narrativa. E eu mesmo, né, entrava na TV, em vários canais, na tentativa de, não, olha só, o Trizub não é isso que vocês estão pensando, né? Essa personalidade histórica da Ucrânia não é isso que vocês estão pensando. Mas a campanha, ela de fato veio, e ela tinha um objetivo muito de longo prazo, né, Lada? Então eu gosto de ressaltar essa
não as mais óbvias recentes, né, contra o presidente Zelensky, porque as coisas não aconteceram majoritariamente na época do presidente Zelensky, né, elas começaram com Poroshenko. Zelensky era muito mais moderado em relação à OTAN, né, a adesão ucraniana à OTAN, do que Poroshenko. Né. A adesão à OTAN, ela entrou na Constituição ucraniana com Poroshenko, mas quem ficou marcado pela inabilidade diplomática, por tentar levar a Ucrânia para a OTAN, isso nem é verdade também, né? Então, tudo que aconteceu depois de 2022 já havia sido plantado em 2010, em 14, em 15, 16. Então, essas campanhas elas já estão aqui há bastante tempo. Na verdade, Trizub tem história desde a Rus de Kiev, que foi símbolo dos príncipes de Volodymyr e outros. Então, eu me lembro dessa campanha, se não me engano, ela foi ela até se espalhou não só no Brasil, mas também em outros países na época. É uma tática, como a gente fala às vezes, é uma tática de muito longo prazo. Então, se a Ucrânia quiser entrar nesse jogo agora, tem uma estratégia de décadas acontecendo. Então, é muito difícil contrapor isso, porque elas são criadas para preencher um vazio. As pessoas não conhecem a Ucrânia, as pessoas não sabem o que é a Ucrânia. O que essas campanhas fazem, elas preenchem esse vazio com imagens que não são reais, com imagens que são construídas e associadas a traços negativos. Então, em vez de construirmos uma imagem real ou positiva daquilo que é a Ucrânia, assim como é a Polônia, assim como é a Bulgária, assim como é a República Tcheca, assim como é a Hungria, esses espaços já foram preenchidos por conceitos negativos há muito tempo, ainda que nós não tenhamos nem a consciência de que isso aconteceu. E eu entrei dezenas de vezes na televisão, na rádio, no jornal, para explicar que o Trizub não era aquilo que as pessoas acharam que era, né? Uhum. Falando do real e irreal, no mundo de hoje também se utiliza muito inteligência artificial para criar conteúdos falsos, vídeos, imagens, comentários, perfis falsos. Na Ucrânia, foram lançados vários cursos para os cidadãos, para eles aprenderem como reconhecer esses conteúdos falsos. No Brasil, existem algumas iniciativas das organizações civis ou do governo para educar as pessoas sobre este novo desafio tecnológico. Olha, essa é outra excelente pergunta lá. Essas iniciativas que você mencionou, elas acabam sendo muito granulares diante do desafio que a gente tem hoje. Então, é, eu gosto de falar que o letramento midiático, né, ele acabou envelhecendo muito rápido e muito mal, porque não deu nem tempo da gente consolidar a educação midiática, né, contra as fake news. Já vem outro desafio, que é um desafio colossal, que é o desafio de lidar com o conteúdo produzido por IA, que para o cidadão normal e mesmo para profissionais, né, e eu me incluo nesse rol de profissionais, é praticamente impossível você distinguir daquilo que é real num primeiro momento. É covarde, assim, é uma luta desigual. Não tem como. Você não sabe mais o que é o real, você não sabe mais o que é real e o que é mentira. Então, o Brasil ainda está pensando nas fake news, em regulação de espaço digital. Então, agora a gente começa a discutir uma lei de IA. O cidadão comum não tem a menor chance lá. Então, se não nos unirmos, se a sociedade civil não se unir, no sentido de passar rapidamente, a começar a educar as crianças, os jovens e mesmo os adultos, sobretudo os idosos, né? Os próximos 2, 3, 4 anos, e teremos um ciclo eleitoral no Brasil, no próximo ano tem eleições presidenciais, teremos uma próxima década muito difícil, muito dura. Né? As pessoas não têm o hábito de checar a fonte, de buscar notícia em veículos consolidados, porque mesmo a confiança na mídia tradicional ela já foi erodida nos últimos 20 anos por conta de campanhas sistemáticas de desinformação que vem acontecendo há 20, 30 anos. Né? Desconfiar de manchetes sensacionalistas, desconfiar de imagens que não condizem com aquela linha, com o padrão de comportamento de pessoas, de empresas, de cidades, né? As iniciativas como essas que você mencionou na Ucrânia, elas existem, mas elas são muito granulares e é muito difícil que isso vai entrar num momento, num curto prazo, que isso vai entrar numa política pública estatal. Isso vai entrar, de fato, numa política de educação da sociedade civil. Novamente eu cito aqui as agências de fact-checking, a Lupa, os fatos, né, a SaferNet, as universidades, sobretudo,
mas é muito difícil que isso entre no primeiro momento nas políticas estatais. As Big Techs, por incrível que pareça, têm conduzido, têm liderado essa discussão, muito por conta do seu receio de sobreviver nesse mercado. Então, é um enorme problema lá. Então, a gente mal se recuperou das fake news, como a gente conhece, né, das estratégias de manipulação, e já vem esse outro desafio que ele é difícil você saber como entrar, né, porque ele envolve educação, ele envolve própria criminalização, ele envolve punição, mas, ao mesmo tempo, é um desafio de escala. Com a IA, você consegue produzir milhares, milhões, bilhões de conteúdos num espaço de tempo muito reduzido, né? Tomando em consideração aquela desconfiança na mídia que você mencionou, na Ucrânia houve várias sondagens que mostraram que os ucranianos, muitos ucranianos, se não me engano, cerca de 40%, costumam consumir notícias diariamente dos canais no Telegram. Então, as pessoas buscam notícias nas redes sociais. Como pesquisador, você pode contar um pouco como as redes sociais estão usadas agora na desinformação e se tem alguma diferença entre as práticas usadas para X, para Facebook, Instagram, TikTok e outros? Começando pelo final, Lara, tem uma diferença muito clara entre o X, o Twitter, o Face, o Telegram, e aqui o Instagram é muito forte também, e o TikTok, majoritariamente, né? Então, vamos colocar que o Twitter, o X, ele tem um foco em formadores de opinião, ele é granular, permite que bots simplifiquem hashtags. Já o Face tem esse foco em comunidades, muitas vezes os grupos fechados. A desinformação, ela circula de bolha para bolha, né? O grupo da família, o grupo da igreja, o grupo da rua, o grupo do trabalho. Tem um apelo emocional muito grande, com memes, com nostalgia. É difícil de rastrear, porque acontece em espaços privados. O Telegram talvez seja aquele mais próximo do caos, né, porque não tem moderação. Tem uma alta coordenação entre os grupos, né? Então, uma orquestração onde um grupo começa a disseminar uma informação e rapidamente essa informação ela se dissemina intencionalmente em outros grupos, permitindo uma distribuição massiva, né? Essa orquestração de campanhas que depois vão para outras plataformas, porque o Telegram ainda tem esse ar de exclusivo, né? Então, os jornalistas do Brasil que estão no Telegram entendem que têm acesso a informações que outros não têm. Já o TikTok é algo mais estético, né? Mais argumentativo, promove essa desinformação de forma mais visual, editada, rápida, com um jeito jovem, e o jovem não checa a fonte, né? Esse algoritmo poderoso do TikTok, ele vai amplificando, né, o conteúdo emocional. E o Instagram é aquela rede social do lifestyle, né, da influência. A desinformação vem de pessoas bonitas, inspiradoras, dos coaches, né, dos influencers. Ela é crível, a desinformação ela vira real. Eu compro da desinformação. Os stories desaparecem, então é muito difícil você fazer fact-checking de stories, né? Então, os carrosséis têm um jeito mascarado de ser educativo. Te desenho isso, Lada, porque não existe uma receita única para você lidar com a desinformação, porque não existe desinformação. Existem vários tipos de desinformação, né? Então, para cada plataforma, para cada campanha, existe uma contração, né? Uma narrativa começa no Telegram, vai para o Face, viraliza no TikTok, vira trend no Twitter, passa a virar um mercado de um produto no Instagram em 24 horas, em 48 horas. Então, é muito difícil você coordenar uma estratégia sozinho, para contrapor essas redes sociais, para ter escala global. Então, a mídia tradicional, ela foi e vem sendo desacreditada nos últimos 20 anos, não desapareceu, mas segue aqui. Ela acabou sendo muito dependente das plataformas das Big Techs, até financeiramente, né? E essas Big Techs têm diferentes estratégias. Então, embora eu ache que uma solução seria as pessoas, de fato, voltarem os 40% que você mencionou que se informam por redes sociais, essas pessoas precisariam criar uma segunda camada. Ok, eu vi no Telegram, ok, eu vi no TikTok, mas vou checar no Kyiv Independent,
vou checar no Suspiro, né, vou checar em algum lugar. É, fazer é como quando você está doente, quando você tem os sintomas de uma doença, você vai no médico, mas você frequentemente vai pegar uma segunda opinião. Eu sou um advogado, eu falo sempre isso nas minhas conversas. Viu em um lugar, o ditado alemão, né, uma vez é igual a nenhuma vez. Se você só viu em um lugar, não é verdade. Viu no segundo, pode ser que seja verdade. E quando eu falo um lugar, não é ver 2 vezes no Instagram, não é ver 2 vezes no Telegram, né, porque às vezes é a mesma campanha. Então, viu no Telegram, vai em algum jornal, vai em algum site, vai no TikTok, vê se está da mesma forma a informação, né. Tá diferente? Então, tem alguma coisa esquisita aqui. Uhum. Você está sendo instrumentalizado, você virou a arma na guerra, né. E essa é um grande pulo do gato, né, uma grande diferença das guerras modernas informacionais. As pessoas viram armas. O meu celular virou uma arma. Então, quando você tem consciência disso, você passa a usar o celular, que está aqui do meu lado bem quietinho, você passa a usar o celular com muito mais cuidado, né, mas as pessoas não se tocam, porque está do seu lado, é o seu celular, tem a sua senha, tem as suas fotos. Te parece familiar, não inspira medo, mas tem que ter medo. Isso aqui sim, porque é uma arma, né. Então, nesse mundo novo da tecnologia, de desinformação, manipulação, o que você acha que nos espera no espaço informacional? A desinformação pode se tornar ainda mais sofisticada do que já está agora. Sem dúvida nenhuma, né, e a gente vem mostrando isso como o contexto. Se você pega a fake news, como o Donald Trump gosta muito de falar da fake news, né, você pega uma fake news, ela tinha um objetivo claro, né, eu dizia, a Ucrânia é parte da Rússia, por isso a Rússia vai buscar a Ucrânia, né, isso é uma fake news. Só que a estratégia moderna, ela quebra esse contexto, ela cria outros pequenos contextos que vão criando outros pequenos contextos. Olha, será que a Ucrânia realmente tem direito de ser soberana? Será que essas perguntas ambíguas, elas constroem outros contextos, elas eliminam o contexto real e te fazem pensar em outros contextos? Então essa estratégia de quebrar o conte a Ucrânia é um dos meus artigos que eu estou trabalhando agora, a Ucrânia é uma democracia? Essa estratégia começou tem 10 anos atrás, né. É uma democracia? Ah, mas o indicador da Suécia fala que não é, a Ucrânia tem um índice de corrupção, que fala que não é. Mas aqueles países que estão usando esse dado, eles estão muito abaixo da Ucrânia esse índice. Então o país que está utilizando uma estratégia de usar aquele índice fora de contexto, não está citando a si próprio com transparência, para criar, disseminar a ideia de que aquele país não tem agência, olha como isso é perigoso, né. Eu não estou mentindo para você, não adianta você me desmentir. No jornalismo existe um ditado falar que diz que, errado não está, mentira não é. Quando você está claramente manipulando e distorcendo alguma coisa com um objetivo específico. Então, para responder a sua pergunta, sim, o cenário tende a ficar muito mais elaborado, porque as estratégias ficaram mais claras, mas o ponto positivo é que existe as pessoas, né, as culturas, né, os países, as células, elas estão criando consciência daquilo que elas são, né, e é uma evolução do media literacy, do letramento midiático, é o letramento cultural. Você saber quem você é. Você saber onde você nasceu, para onde você quer ir, o que que você é. Você saber que o outro não é um risco para você, ele te ajuda, né. A sociedade, a humanidade não evoluiu sozinha, né, em cavernas, né, ela evoluiu quando houve tensão, né, quando houve troca de conhecimento. Então o letramento cultural, você saber quem você é, de onde você vem, seus antepassados, a sua cultura, por mais difusa que ela seja, assumir culpas do colonialismo, né, essa discussão aqui, eu enquanto homem branco, talvez eu não tenha culpa sobre o que aconteceu, mas é meu papel corrigir, ajudar, participar da correção daquilo que aconteceu de errado no passado. Então eu tenho essa responsabilidade de corrigir, de atuar, de agir. Então o letramento cultural é um pouco isso, né, de você saber quem você é, saber o risco que você corre e o risco que você não corre. E não acreditar em tudo aquilo que você lê, né. "Ah, a Venezuela é um risco para o Brasil". Pelo contrário, o Brasil quer ajudar a Venezuela, como podemos ajudar? Né. Queremos uma guerra na Venezuela contra o comunismo? Não queremos.
queremos a paz, queremos uma região pacífica, queremos que a Venezuela se desenvolva, que o Brasil se desenvolva, que a Argentina se desenvolva. Queremos poder ajudar a Ucrânia a restituir a sua integridade territorial, queremos ajudar a Ucrânia a terminar, a encerrar, a fazer com que a Rússia encerre essas agressões injustificadas e absurdas, né? Queremos ser agência. Então, isso vem com a consciência cultural, com a mídia, com o letramento cultural, né? Eu saber quem eu sou, saber que o outro não é um risco e saber que quanto mais violência, quanto mais ilegalidade, quanto mais guerra, quanto mais manipulação, pior para a sociedade, pior para mim, pior para minha família, para meus vizinhos, para minha comunidade. Então, talvez seja essa a direção e eu acho que isso está melhorando muito nos últimos 2, 3 anos e sem dúvida nenhuma, a Ucrânia é um grande agente nisso, em fazer as pessoas entenderem, que não há paz duradoura, né, é preciso todos os dias garantir a sua soberania, garantir a sua paz, né, buscar pela melhoria das organizações e do legalismo internacional. Fabrício, hoje nós falamos sobre a imagem dos nossos países, sobre o conhecimento da guerra na Ucrânia, no Brasil, e também das lacunas que existem neste conhecimento. Você falou que o Brasil e a Ucrânia precisam se apresentar um ao outro mais. E eu tenho a última pergunta, mas antes disso eu gostaria de contar uma história curta. Eu tenho um amigo que pratica jiu-jitsu, um brasileiro aqui em Kiev, e quando ele foi para aprender dos mestres brasileiros, ele me falou que cada pessoa no grupo tinha algum apelido. E eu perguntei, mas qual foi o seu? Ele respondeu, Chernobyl. Então, parece que os brasileiros comuns, os cidadãos comuns, o que eles sabem sobre a Ucrânia é a guerra e Chernobyl. E para mim, como uma cidadã ucraniana, isso é triste. Eu gostaria que os brasileiros saibam mais da Ucrânia e da mesma forma que os meus compatriotas também conheçam mais do Brasil, porque o Brasil tem os brasileiros também têm algumas características que nós faltamos, como a alegria, como esse, sabe, sentido de humor que ajuda a aguentar desafios, sentido de humor invencível. Então, a pergunta é, se nós imaginássemos uma mesa redonda entre os brasileiros e os ucranianos para debater alguns temas históricos, políticos, para cobrir as lacunas, para que os brasileiros e os ucranianos se compreendam melhor e para que se protejam contra a desinformação, quais tópicos você incluiria? Olha, é difícil, né? E até sobre o Brazilian Jiu-Jitsu, né? Ontem eu participei de uma avaliação da graduação de Relações Internacionais da universidade e falamos muito sobre o colonialismo e a gente falou sobre o Brazilian Jiu-Jitsu, né? Mas temos a capoeira. A capoeira é brasileira e, e ela está agora ganhando o mundo, né? A capoeira, o Jiu-Jitsu também é algo nosso, né? Mas é algo já mais híbrido, fruto da troca entre o Brasil e o Oriente, mas a capoeira troca entre o Brasil e a África, que é o nosso coração, né. A capoeira E também é praticada aqui na Ucrânia. olha, então e todo mundo tem que ter um apelido também, né. Todo mundo tem que ter um apelido. Então a gente até brincou que como a Nova Zelândia tem o Haka, a gente brincou que seria fantástico se os brasileiros, na Copa do Mundo de futebol, montassem uma roda de capoeira, né, no campo antes de cada jogo e jogassem uma capoeirinha ali, né. Ia ser fantástico, assim, para o reforço da nossa identidade cultural, né, como um país que abraça a sua história colonialista, né, e se apodera disso, né, ia ser fantástico. E eu começo por aí, né, eu começo na nossa roda ucranianos e brasileiros, eu lembraria isso, né, que, a questão do colonialismo e do pós-colonialismo, né. A Ucrânia viveu 3 impérios, né, russo, austro-húngaro, soviético, e o Brasil viveu o Império Português, onde a gente teve aí o legado da escravidão, né, do tráfico de pessoas. Vivemos um colonialismo informal dos Estados Unidos e ambos carregamos heranças coloniais, né, que moldam a nossa sociedade e a nossa política externa, né. Eu acho que essa conversa revela muito sobre padrões comuns que a gente tem, né, de dependência, de autonomia, de busca de reconhecimento internacional. A Ucrânia conquista a independência em 91, o Brasil sai da ditadura oficialmente em 89, então
Note como temos histórias, né, histórias modernas, recentes, né, com algum grau de sobreposição, né? O segundo ponto que eu ia abordar nessa roda de brasileiros e ucranianos ia ser, sem dúvida, a soberania e integridade territorial, né? Acho que ambos os países temos histórias de construção de soberania em contextos muito difíceis, né? O Brasil no século XIX, a Ucrânia agora no século XX. Então, acho que essa conversa ia ajudar, né, ambos a entenderem que a integridade territorial não é uma abstração jurídica, né? Ela é sobrevivência política. Porque para ambos os países, esse princípio de não intervenção e respeito a fronteiras, eles são basilares, são fundacionais, não são negociáveis, né? É, é muito importante que ambos os países conversem sobre isso, porque foram questões para o Brasil no passado, são questões para a Ucrânia hoje. Talvez o mundo ocidental não sinta essa dor, não perceba essa dor, mas é muito importante que nós possamos nos ajudar nesse sentido. Acho que eu fecharia a nossa conversa com isso que a gente falou bastante aqui, que é a desinformação, né? Vamos inventar um termo aqui, né? Desinformação transnacional. Tanto o Brasil quanto a Ucrânia, enquanto grandes países, enquanto potências regionais, né? São alvos de operações de influência, são campos de batalha, né? O Brasil, principalmente, durante as últimas eleições, teremos novas eleições no ano que vem, que certamente serão um novo campo de batalha, e a Ucrânia, desde 2022, mas desde 2014 e desde 91, né? Então, trocar experiências sobre detecção, resposta institucional, horizontalização de ações, né? Educação midiática, seria fantástico, Lada. Eu acho que o Brasil tem muito a aprender, né, com a Ucrânia, que resiste não só no front, né, no front lá do leste, mas resiste no campo informacional. Então a Ucrânia tem muito a ensinar sobre coordenação estatal no combate à desinformação para o Brasil. Então é algo que eu gostaria muito de trabalhar nos próximos meses, né, de entender o que as organizações ucranianas, como que o Estado ucraniano está trabalhando e trazer isso para o Brasil, porque as experiências que existem na Ucrânia, descentralizadas no combate a esse fact-checking, são muito importantes, né? E sem dúvida nenhuma vão ajudar o Brasil nas próximas eleições e no próximo ciclo eleitoral após 2026, né? Acho que essa nossa roda de conversa ia durar umas belas... A gente ia precisar de uma COP30, assim, né? De várias semanas de conversas para absorver as informações que poderíamos trocar, né? Fabrício, obrigada por compartilhar hoje a sua visão. Eu espero que esta conversa seja interessante e útil para os nossos espectadores. E desejo também sorte na sua pesquisa que você está fazendo atualmente. Obrigado pelo espaço, é um prazer conversar contigo e até a próxima, né? Até a próxima.